queridos irmãos, minhas irmãs, é com muita alegria e satisfação que cumprimento a todos para juntos compartilharmos mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje é a lição 9. Gostaria de convidá-los para uma prece. Querido Senhor, nosso Deus, te somos gratos, Senhor, por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e tirarmos lições para as nossas vidas. Santifica-nos, Senhor, em Tua Palavra e encha a nossa vida das Tuas instruções para que estejamos preparados para a missão que Tu nos tens confiado. Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Lição 9, nossa missão. Mateus 24, 14. Texto muito interessante. E este evangelho, Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que texto mais interessante. A missão do ID. Ter noção desse assunto já é muito. Fazer compromisso com esse assunto nem se fala. A responsabilidade foi confiada a nós. Deus podia simplesmente enviar seus anjos, como será na volta de Cristo, aos 4 cantos da terra, que eles ajuntarão os escolhidos, para juntar, que é muito mais trabalho, ele vai fazer. Imagine se ele não faria com toda tranquilidade a pregação do Evangelho através desses anjos. E não fez isso. Confiou a mim e a você essa missão. Em toda a criação, lá no Éden antigo, na formação deste nosso planeta, ele já confiou essa missão de dar nome a toda a criação ao homem. O homem participou da criação dando nome aos animais. O nosso primeiro pai, nossa primeira mãe. Esse casal, que eram os líderes desse planeta, caíram. E nós nascemos debaixo desse ranço pecaminoso. Todos nós. Eles fizeram a escolha deles de pecar e depois de se arrependerem e depois de se prepararem para descansarem no Senhor. Veja, aquele homem deu nome aos animais, participou da criação. Ele será ressuscitado como parte do plano da redenção. Mas e eu e você? Qual tem sido a nossa escolha? Nós damos nomes aos nossos filhos. Nós damos nome em tanta coisa neste mundo. Mas qual tem sido a nossa escolha no quesito respeito a cada nome desse que nos cerca? Tenha sido nós ou não que demos o nome, qual tem sido a nossa postura de evangelizar esses nomes que estão à nossa volta, ao nosso redor? Qual tem sido a minha e a sua participação, o nosso compromisso nessa missão do ID, que o Senhor nos confiou de forma individual? Cada um de nós temos um nome.
mesmo sabendo que o nosso nome hoje muitas vezes não condiz com a nossa experiência, e por isso todos receberemos um novo nome. Mas esse velho nome, esse nome provisório, que nós vivemos com ele, tem um peso na nossa história, da nossa experiência nesse mundo. E grande parte desse peso reflete claramente a nossa conduta, a nossa escolha. Se é que aceitamos, se é que vivemos, se é que pregamos a missão do ID. Segundo tema: ser a luz do mundo. O que nós conhecemos em Mateus 5, 14 a 16, um trecho do Sermão da Montanha, Cristo foi muito claro: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Não há como fugir disso. Ou nós recebemos a luz e transferimos para aqueles que nos cercam, ou escondemos essa luz, ou escondemos da luz, e automaticamente estaremos escondendo essa luz das pessoas que nos cercam. E aí a coisa pode engrossar bem para o nosso lado. Porque uma coisa é você não querer a luz. Outra coisa é você esconder a luz das pessoas. Tudo é ruim, mas o pior é a covardia. E segundo a relação de Apocalipse 21:8, os covardes não entrarão no reino de Deus. Se nós observarmos Lucas capítulo 11, verso 34, Cristo ali nos afirma que os nossos olhos é a candeia do nosso corpo. Se no teu olho tiver luz, todo o seu corpo será luz. Se no teu olho tiver trevas, todo o seu corpo será trevas. O tempo todo lá fora, nós estamos expostos a um mundo hostil. E as pessoas nos julgam de qualquer forma, nos maltratam de qualquer forma. Tendo ou não tendo luz, Cristo foi crucificado, os apóstolos foram executados. Sabemos que um dia, segundo as profecias da Bíblia Sagrada, e se você estudar, assistir às aulas do Escatologia 3, você então vai se esmerar nesse conhecimento bíblico que trata desse assunto, do fim dos tempos, especialmente dos nossos tempos, do nosso tempo, dos nossos dias. Nós sabemos que uma grande crise será desencadeada neste planeta, a última crise. Inclusive, a palestra postada nesse mesmo canal, A Última Crise no Planeta, se você procurar nesse mesmo canal, tem uma boa síntese sobre isso ali colocada. Assista e veja. Mas ser a luz do mundo, ter luz nos olhos, é como se comparássemos com a função da lua. A lua, ela não tem luz própria. No entanto, ela reflete a luz do Sol para um planeta inteiro. E ela é simplesmente um satélite da Terra, bem pequenininho. Se colocássemos o Sol, a Lua e a Terra um do lado do outro e fizéssemos um comparativo, o Sol seria uma melancia gigante, a Terra seria uma jabuticaba e a Lua seria uma ervilha. E olha que coisa mais interessante. A Lua, essa pequena ervilha,
consegue transferir a luz daquela melancia para a jabuticaba toda e apenas uma ervilha. Da mesma forma somos nós, com o mundo ao nosso redor. Nós não somos o sol e nem somos a lua, mas somos instrumentos na mão de Deus. E através das nossas intenções, através do nosso testemunho, através da nossa conduta e das nossas escolhas e da nossa disposição de pregar a palavra, nós estaremos cumprindo com a missão que o Senhor nos tem confiado. Terceiro tema, para ser testemunhas. Atos capítulo 4, verso 33. Nós poderíamos chamar esse verso aqui, se fosse nomearmos o contexto desse verso que ele apresenta, poderíamos dar alguns nomes interessantes. Primeiro, o prefácio de Ananias e Safira. Segundo, a generosidade das testemunhas de Cristo. São momentos de exposição íntima de quem no início se batizou no fogo e no desfecho da missão estará apresentando a mesma conduta. O batismo no fogo que João Batista falou, que Cristo falou, é exatamente o envolvimento pleno com o entusiasmo da obra do Espírito. O Espírito tem a função de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Os três batismos que um cristão deve se envolver, que são indispensáveis à existência dos três na vida e conduta de um verdadeiro cristão. O batismo na água, mostrando que mudamos de exército. Quem protela o batismo na água está protelando essa manifestação pública de que realmente mudou de exército. Será que está certo isso? Protelar? Demorar tanto tempo? O batismo no Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu batizo no Espírito Santo, eu mostro para o mundo que eu verdadeiramente estou convencido disso. Fui convencido. E por último, o batismo no fogo é para mostrar para o mundo que Jesus vai voltar. É para mostrar para o mundo que tudo o que ele disse já se cumpriu. É para mostrar para o mundo que nós estamos tomados pelo entusiasmo dessa notícia da volta de Cristo. É para anunciar ao mundo de forma incansável que o dragão está solto e devorando. Foi por isso que no início da pregação do Evangelho, aquela chuva de fogo, em forma de fogo, de línguas de fogo, que envolveu milhares de pessoas, no início da pregação do Evangelho, eles ficaram tomados de poder. E aqui em Atos, nesse texto, mostra que no seu contexto, as pessoas estavam unânimes, falando uma só língua, todos envolvidos num só corpo, depositando todos os seus bens na pregação do Evangelho. Essa mesma disposição se repetirá no final, porque nós não teremos por que ter apego algum a essas coisas no final, porque nós teremos que ir ao encontro com o Senhor. E para ir ao encontro com o Senhor, a maneira menos dolorosa
é indo ao encontro dele. Porque os que não forem ao encontro com ele, pode penar muito. E é muito interessante, se pudermos, pela tua graça, sermos transformados vivos. E o caminho mais curto é ir ao encontro com ele. Quando a crise começar, quem estiver nas grandes cidades, sairão das grandes cidades e irão para as pequenas. Quando a crise engrossar, sairão das pequenas cidades e irão para os matos. É um quadro desconfortável de se analisar, mas no relato bíblico e na história da humanidade, todas as crises mundiais que envolveu perseguições contra o povo de Deus não foram diferentes. Só que em todas as demais crises, todo mundo esperava, desde os primeiros apóstolos que foram mortos, que Jesus fosse voltar naqueles dias. E ele não voltou. Mas a última crise será desencadeada por um efeito dominó. E precisamos conhecer os brotos da figueira e os seus frutos, para que no momento certo hajamos da forma correta. Pense nisso. Para ser testemunhas é indiscutível aprendermos a lei da generosidade, a lei da hospitalidade. Quarto tema: eu também vos envio. João capítulo 20, eu citaria o verso 21 e o verso 22 para compreendermos plenamente esse contexto. Aliás, se observarmos desde o verso 20, podemos constatar que Cristo, quando encontrou com os apóstolos, com os 11, após a sua ressurreição, ele de cara teve que mostrar as suas mãos, seus pés, porque eles não estavam reconhecendo ele. A única coisa que dava para reconhecer seriam esses escravos, porque o corpo de alguém glorificado é diferente desse corpo comum. Por isso que os discípulos de Emaús não conheceram. Lá na beira da praia já não tinha sido reconhecido, aqui também não estava sendo reconhecido. Maria Madalena não reconheceu. Nós também, quando formos transformados, ficaremos diferentes. E os que forem ressuscitados, ressuscitarão diferentes. Mas é interessante observarmos aqui que quando Cristo usou essa expressão, eu também vos envio, ele primeiro comprova quem ele é, e já provou para nós, através do Evangelho nós sabemos, não precisamos nem vê-lo pessoalmente, para termos a certeza e convicção disso. O próprio testemunho deixado na história da humanidade por aqueles que apaixonaram pelo Evangelho, por aqueles que se envolveram com o reino eterno, e por aqueles que se envolvem pelo testemunho dos que até hoje continuam se envolvendo com a pregação do reino. Ele disse, do jeito que o Pai me enviou, eu vos envio. E agora um terceiro detalhe que não pode ser esquecido de forma alguma, foi o assopro que Cristo deu sobre eles naquele momento, tratando aqui no verso 22, capacitando-os para esse trabalho. Esse assopro foi a antecipação da chuva temporã que cairia dali a alguns dias no Pentecostes, da chuva do Espírito, línguas de fogo. Os discípulos, aqueles 11 apóstolos, foram cheios do Espírito por essa antecipação. Esse mesmo assopro recebemos do próprio Espírito nos momentos atuais em que estamos na terra, porque ele desceu completamente lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, conhecido como chuva temporã, no preparo da semente. Ele apenas aumentará
a intensidade da sua luz em todos os que aceitaram o assopro e procuram viver este assopro, para que aqueles que não ainda receberam o assopro e vêm se agregar ao Evangelho, ao ouvir da palavra, possam serem tomados e de forma uniforme, todos, serem acentuados na manifestação de seu testemunho, na manifestação de suas escolhas, na manifestação de seus atos. Como o Evangelho de João, capítulo 4, verso 23, como ele diz para aquela ex-prostituta de alguns segundos atrás: a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, em espírito e em verdade. O pouco que temos é o muito que oferecemos, é tudo. E lembre-se, qualquer um que pega no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. O Pai me enviou e eu vos envio, jamais sem assopro, jamais sem o Espírito Santo. É só aceitar e viver este assopro maravilhoso. Afinal de contas, onde está a nossa fé? Quinto tema: fazer discípulos. 3 palavras-chave. Até comentamos em lições anteriores, remontando ao Gênesis: crescer, frutificar e multiplicar. 3 palavras que formam um crochê maravilhoso, que sem essas 3 pontas não conseguimos fazer desenho algum com esse novelo da nossa vida. Todo mundo que nasceu fisicamente neste mundo teve que crescer um dia. E quem cresceu para ser alguém teve que frutificar. E mais importante ainda, para se realizar, se multiplicar. Se falta uma dessas 3 palavras do ponto de vista físico, é como se faltasse algo na vida dessas pessoas. Mas muitas pessoas foram estéreis, não tiveram oportunidade de ter filhos. Mas quando se envolve na palavra de Deus, se envolve na obra missionária, isso tudo muda. Nós, ao nascermos, nos tornarmos novas criaturas, temos a oportunidade de crescer em Cristo, em sua graça. Temos a oportunidade de frutificar frutos do Espírito. E temos indispensavelmente a oportunidade de multiplicar. Aqui não tem estéril. Se tiver estéril aqui nessa situação, tem alguma coisa errada. Meus amados, no céu todas as coroas terão que ter estrelas. Pense nisso. Não que pregar o Evangelho, fazer trabalho missionário, seja algo condicionado ou indulgente para entrar no céu. Mas ao invés disso, lembrar de que por amor nós fazemos tudo. Por espírito de gratidão a Deus, por não sermos covardes, nós temos a obrigação. Se eu não sei dar estudo bíblico, eu pego na mão de alguém, eu convido alguém para ir até perto de quem sabe. E de alguma maneira, através desse convite, um dia, eu vou perceber
ao receber das mãos de Cristo a minha coroa, que ela não está sem estrela. Porque seria uma covardia realmente. Todos nós sabemos que o dragão está solto. Como não falar isso para as pessoas? E que tem um Deus maravilhoso que nos salva, que virá nos buscar. Como não fazer parte disso? Mateus 28, 19 e 20. A missão do ID, a data de validade dela, só encerra ali na volta de Cristo. O plano da redenção será completado ali. Porque dali para diante é um efeito dominó. 4.000 anos antes de Cristo, de história de queda, de pecado, e apenas 1.000 anos depois da volta de Cristo, como desfecho do multimilenar conflito, que após esse milênio a cidade santa estará descendo, como diz Apocalipse capítulo 21, verso de 1 a 4, e todo o relato de Apocalipse capítulo 20, assuntos que lá no Escatologia 3 você verá em detalhes. Amados, fazer discípulos é uma grande honra para qualquer mortal. E naquele grande dia é que saberemos a extensão ampla e detalhada dessa decisão maravilhosa de sermos instrumentos nas mãos de Deus, de sermos uma ervilha em condições de projetar luz numa jabuticaba, uma lua projetando luz numa terra, num planeta inteiro, um satélite em um planeta, porque a luz maior, o grande sol eterno, o sol da justiça, nos usa como instrumento para isso, para que isso seja possível. O sexto tema, pregar o Evangelho. 2 textos bíblicos aqui podem ser destacados de maneira focal. Apocalipse 14, de 6 a 12, as 3 últimas mensagens angélicas, aonde somos representados, cada um de nós, por 3 anjos voando pelo meio do céu, pregando o Evangelho eterno a todo povo, tribo e língua, as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. E Apocalipse 18, verso 1, o 4º anjo, um só. Somos representados todos agora por um só, mas de uma forma extremamente poderosa, aonde o planeta enche com a glória dessa manifestação, deixando a ideia que a missão do ID foi completa, foi plena. E a última advertência, a queda da grande Babilônia, e o último convite, sai dela, povo meu, para não seres participante das suas pragas e do seu fim. Meus amados, eu não sei quantos de nós faremos parte desse desfecho. Quantos de nós que dormiremos antes? Mas eu só sei que precisamos viver hoje como se ele voltasse hoje. E nos envolvermos nessa missão é fundamental para o verdadeiro exercício de nossa fé. O 7º tema nos ilustra isso com um desfecho maravilhoso. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. Palavras de Ellen G. White, tomadas pelo Espírito Santo.
desejado a todas as nações, página 195, gostaria de deixar aqui uma mensagem dela. Aquele que bebe da água viva torna-se uma fonte de vida. O recebedor torna-se doador. A graça de Cristo na alma é como uma nascente no deserto, fluindo para refrigério de todos e tornando os que estão quase a perecer ansiosos de beber da água da vida. Que Deus abençoe a mim e a você. Que assim seja a nossa vida. Senhor Deus, encha-nos, Senhor, do teu santo amor e do teu santo entusiasmo, da luz do teu Santo Espírito, para que possamos, pela tua graça, sermos usados como instrumentos nas tuas mãos, demonstrando ao mundo ao nosso redor que teu Filho está prestes a voltar e que a luz do teu Evangelho e do teu Santo Espírito brilha como nunca, preparando cada um de nós e o mundo ao nosso redor para o grande dia, e ninguém seja tão surpreendido como foram tantos nos dias de Noé e nos dias de Sodoma. Capacita-nos, Senhor, fortaleça-nos, é o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.